O ar-condicionado do restaurante sussurrava promessas de elegância, mas para Luísa parecia apenas amplificar o som caótico de seu coração. Sentada em uma mesa discreta, com vista para as luzes da cidade, que começavam a piscar como diamantes espalhados sobre veludo, ela alisou pela 10ª vez o tecido simples de seu vestido. As mãos, úmidas e trêmulas, denunciavam a fraude que ela sentia ser. Ela não era Sofia, a diretora de arte de 29 anos, confiante e viajada, cujo perfil no aplicativo Conecta Almas era uma obra de ficção cuidadosamente elaborada. Era apenas Luísa, uma assistente júnior de 22 anos, recém-contratada e aterrorizada, que trabalhava na mesma empresa que criou o aplicativo. O encontro era com Léo, um arquiteto de 32 anos, charmoso e inteligente, com quem trocara mensagens por semanas, construindo um castelo de cartas sobre um pântano de inseguranças. A cada vez que a porta de carvalho maciço do restaurante se abria, Luísa prendia a respiração, o peito apertado numa mistura de pânico e expectativa. Ela esperava ver o homem da foto, com seu sorriso fácil e olhar profundo. Mas quem caminhou em sua direção, com um passo firme e um olhar que misturava confusão e uma centelha de reconhecimento, foi Guilherme, o CEO de 33 anos da Conecta Almas, o seu chefe. O ar escapou dos pulmões dela em um silvo agudo, e o mundo pareceu inclinar-se perigosamente. Ele parou em frente à sua mesa, o terno impecavelmente cortado contrastando com a desordem que se instalava dentro dela. O reconhecimento em seu rosto se aprofundou, a confusão dando lugar a uma compreensão fria. Ele disse o nome do perfil falso em voz baixa, quase como uma pergunta a si mesmo. Um murmúrio que cortou o ar. Sofia? Então seus olhos se fixaram nos dela, a verdade aterrissando com o peso de uma bigorna. Luísa, o que significa isso? Se a angústia da Luísa e o pânico desse encontro já mexeram com você, deixe o seu gostei para eu saber. Afinal, quem nunca sentiu aquele medo de uma mentira ser descoberta? Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum detalhe dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que, mesmo por trás das máscaras que criamos, o amor sempre encontra um caminho. A invenção de Sofia não nasceu de um desejo de enganar, mas de um silêncio profundo e doloroso que se instalara na alma de Luísa. Apenas 3 meses antes de se sentar naquele restaurante, ela havia finalmente reunido os cacos de sua coragem para deixar Ricardo. O relacionamento de 2 anos fora um lento processo de desintegração. Ricardo, com seu charme superficial e críticas veladas, era um escultor de inseguranças. Ele nunca a elogiava. Pelo contrário, cada conquista dela era recebida com um "poderia ser melhor", cada sonho com um "seja realista". Ele criticava suas roupas, dizendo que eram simples demais, seus amigos que eram infantis demais, suas ambições que eram grandes demais para alguém como ela. Luísa, jovem e apaixonada, acreditou. Ela se encolheu para caber no pequeno mundo que ele havia definido para ela, sua voz interior se tornando um eco fraco das opiniões dele. O ponto final veio em uma noite chuvosa de terça-feira. Ela havia conseguido uma entrevista na Conecta Almas, a maior empresa de tecnologia da cidade. Uma oportunidade que parecia um farol em meio ao nevoeiro de sua vida. Quando contou a ele, animada, o coração pulsando com uma esperança que não sentia há muito tempo, Ricardo apenas ergueu uma sobrancelha. Conecta Almas, Luísa. Eles não contratam gente como a gente. Não crie expectativas para não se decepcionar. Naquele instante, algo se quebrou. Não foi um rompimento ruidoso, mas um estalo silencioso, a percepção de que o amor não deveria parecer uma âncora. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela arrumou uma pequena mala, deixando para trás mais do que roupas e livros. Deixou para trás a versão de si mesma que ele havia criado. Conseguir o emprego na Conecta Almas foi, portanto, mais do que uma vitória profissional. Foi uma ressurreição. O prédio espelhado no centro da cidade era um monumento à modernidade e ao sucesso, e caminhar por seus corredores nos primeiros dias a fazia sentir-se ao mesmo tempo eufórica e aterrorizada. Era um universo de pessoas brilhantes, confiantes,
que falavam em acrônimos e se moviam com um propósito que Luísa sentia faltar em si mesma. Ela era uma assistente júnior no departamento de marketing, uma engrenagem minúscula em uma máquina colossal. Seu trabalho consistia em organizar planilhas, agendar reuniões e garantir que a cafeteira do andar estivesse sempre abastecida. Era um começo, ela dizia a si mesma, mas a sensação de invisibilidade que a assombrava com Ricardo parecia tê-la seguido até ali. E havia Guilherme, o CEO. Luísa o via de longe, uma figura quase mítica. Alto, com cabelos escuros e um rosto que parecia esculpido com uma precisão que beirava a arrogância, ele exalava uma aura de poder e controle. Ele caminhava pelos corredores e o barulho parecia diminuir. As conversas se tornavam sussurros. Ele era intenso, focado e, segundo os boatos, implacável. Para Luísa, ele era a personificação de tudo o que ela não era: seguro, respeitado, visível. Ele era o sol em torno do qual aquele pequeno universo girava, e ela era um asteroide anônimo na órbita mais distante. A ideia de criar Sofia surgiu em uma noite de sexta-feira particularmente solitária. Luísa estava em seu pequeno apartamento, um espaço que ainda tinha mais caixas do que móveis, rolando o feed de suas redes sociais. Via fotos de ex-colegas de faculdade viajando pela Europa, noivando, sendo promovidas. Cada imagem era um pequeno alfinete em sua autoestima já esfarrapada. Foi então que ela abriu o Conecta Almas, o aplicativo da empresa. Ela o havia baixado por curiosidade profissional para entender o produto no qual trabalhava. A interface era limpa, convidativa, prometendo conexões reais em um mundo digital. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Conexões reais. Ela não se sentia real nem para si mesma. Quem se interessaria pela verdadeira Luísa? A garota que ainda chorava por um homem que a fez em pedaços, que comia macarrão instantâneo na pia da cozinha porque ainda não tinha uma mesa de jantar, que passava os dias organizando a agenda de outras pessoas, enquanto a sua própria vida parecia um caos. Foi então que o pensamento perigoso e sedutor tomou forma. E se ela pudesse ser outra pessoa? Apenas por um tempo, um experimento, um escudo. Ela não queria enganar ninguém para obter vantagens, não queria dinheiro ou presentes. Ela só queria saber como era ser desejada. Queria testar as águas sem o risco de se afogar. Com o coração batendo forte, ela começou a construir seu avatar. O nome Sofia soou sofisticado, forte. A idade 29 parecia o auge da autoconfiança, um tempo em que uma mulher já saberia quem é e o que quer. Para a profissão, ela escolheu diretora de arte. Era criativo, importante, algo que ela, apaixonada por desenho e fotografia, secretamente sonhava em ser. Nas fotos ela foi cuidadosa. Usou uma de umas férias antigas com a família, com o cabelo mais comprido e óculos de sol escondendo parte do rosto. Outra era um close artístico, com iluminação dramática que a tornava quase irreconhecível. A biografia foi a parte mais divertida e dolorosa. Viajante apaixonada, apreciadora de vinhos tintos e conversas profundas, buscando alguém com senso de humor e uma mente curiosa para compartilhar aventuras. Sofia era destemida. Sofia era interessante. Sofia era tudo o que Luísa sentia não ser. Ela apertou concluir e jogou o celular no sofá como se ele queimasse. Sentiu uma onda de vergonha, seguida por uma estranha e eletrizante sensação de liberdade. Era apenas um jogo, disse a si mesma. Ninguém precisava saber. Nos dias seguintes, o jogo se tornou um vício. As notificações começaram a chegar. Dezenas de curtidas, mensagens. Homens se interessaram por Sofia. Elogiavam seu espírito aventureiro, sua beleza misteriosa. Luísa respondia à noite da segurança de seu apartamento, sentindo-se como uma autora escrevendo sua personagem favorita. Cada mensagem que ela enviava como Sofia era uma pequena dose de validação. Então, Léo apareceu. Seu perfil era diferente. Não havia fotos sem camisa no espelho ou frases clichês. Ele se descrevia como um arquiteto apaixonado por design sustentável e música clássica. Suas fotos mostravam um homem de sorriso genuíno, com olhos que pareciam guardar uma inteligência calma. Ele era bonito de uma forma real, não fabricada,
Sua primeira mensagem não foi um elogio vazio, mas uma pergunta sobre um dos livros que Sofia havia mencionado em sua biografia. A conversa fluiu com uma facilidade que assustou Luísa. Léo era inteligente, engraçado, atencioso. Ele não falava apenas de si mesmo. Ele fazia perguntas, ouvia as respostas de Sofia e construía a partir delas. Ele a desafiava, a fazia rir. Por trás da máscara de Sofia, a verdadeira Luísa se viu completamente cativada. As conversas se estendiam pela noite. Mensagens de bom dia eram a primeira coisa que ela via ao acordar. Pela primeira vez em anos, ela se sentia vista, mesmo que fosse a versão errada dela. O problema era que, quanto mais ela gostava de Léo, maior a mentira se tornava. Ele se apaixonava por uma miragem, e ela se apaixonava por ele através de um véu. A culpa começou a corroê-la. Várias vezes, ela esteve prestes a confessar, a dizer: "Olha, meu nome não é Sofia, eu não sou diretora de arte, e tenho pavor de altura, então escalar montanhas está fora de questão." Mas o medo a paralisava. E se a verdade o afastasse? A ideia de perder aquela conexão, a única coisa brilhante em sua vida cinzenta, era insuportável. Depois de 3 semanas de conversas ininterruptas, Léo fez o convite. "Eu sinto que já te conheço, Sofia, mas estou cansado de conhecer apenas suas palavras. Quero conhecer seu sorriso. Janta comigo na sexta-feira?" O coração de Luísa despencou. O jogo havia acabado. Era hora de enfrentar a realidade ou desaparecer. O pânico a envolveu, frio e sufocante. Ela digitou e apagou uma dúzia de desculpas. "Estou viajando a trabalho. Tive uma emergência de família." Mas então ela releu as mensagens dele. O carinho, a inteligência, a promessa de uma noite que poderia ser mágica. O desejo superou o medo. A pequena e frágil esperança de que, talvez, ele pudesse gostar da Luísa de verdade, mesmo depois de conhecer Sofia, venceu a batalha contra a razão. "Eu adoraria," ela respondeu, os dedos tremendo tanto que mal conseguia acertar as letras. A sexta-feira chegou como uma sentença. Luísa passou o dia no trabalho, em um estado de torpor ansioso. Cada e-mail que enviava, cada telefonema que atendia, era abafado pelo zumbido de pânico em seus ouvidos. Ela viu Guilherme uma vez, passando pela sua baia sem lhe dirigir um olhar, e sentiu um calafrio. O que o poderoso CEO da Conecta Almas pensaria de uma funcionária que usava sua plataforma para mentir? Ao se arrumar naquela noite, ela se olhou no espelho e não viu nem Luísa nem Sofia. Viu uma estranha, uma impostora. Escolheu o vestido mais simples que tinha, um azul marinho discreto. Não queria parecer que estava se esforçando demais. Não queria alimentar a farsa mais do que o necessário. A maquiagem era mínima, apenas o suficiente para esconder as olheiras da noite mal dormida. No caminho para o restaurante, um dos mais caros da cidade, escolhido por Léo, ela ensaiou o que diria. Talvez pudesse contar a verdade aos poucos, de forma charmosa. "Sabe, Sofia é meu apelido." E não, isso era estúpido. "Tenho uma confissão a fazer." Dramático demais. A verdade é que não havia uma maneira fácil de dizer: "Tudo o que você sabe sobre mim é uma mentira." Quando chegou ao restaurante e se sentou, a realidade a atingiu com força total. O ambiente luxuoso, os talheres de prata, os garçons silenciosos, tudo parecia zombar dela, de sua farsa. Ela era uma fraude em um palco grande demais. E foi nesse estado de puro terror que ela viu a porta se abrir e o homem que ela conhecia como seu chefe inatingível caminhar em sua direção, pronto para colidir os 2 mundos que ela tão desesperadamente tentou manter separados. O mundo de Luísa, a assistente invisível, e o mundo de Sofia, a mulher dos sonhos. E no centro da colisão estava ela, prestes a ser aniquilada. A pergunta de Guilherme: "Luísa, o que significa isso?" pairou no ar como uma sentença de morte. O tempo pareceu esticar e se contorcer. Para Luísa, cada segundo era uma agonia. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a pálida e fria, e as palavras se embolaram em sua garganta, formando um nó de vergonha e pânico. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ela poderia dizer? Como explicar o abismo de insegurança que a levou até ali,
sentada em um restaurante de luxo sob uma identidade falsa, diante do homem que não só era seu chefe, mas também o dono do universo digital onde ela se escondera. Guilherme a observava, e a confusão inicial em seu rosto endureceu, transformando-se em uma máscara de fria decepção. Havia também um lampejo de outra coisa, algo que Luísa não conseguiu decifrar. Talvez irritação, talvez uma curiosidade gélida. Ele não esperou por uma resposta que ela era incapaz de dar. Com um gesto curto e decisivo, ele puxou a cadeira à sua frente, mas não se sentou. Apenas a empurrou de volta para o lugar, o som da madeira arrastando no chão polido, soando como um veredito. Acho que este encontro acabou, ele disse, a voz baixa e controlada, mas cortante como vidro. Ele se virou sem lhe dirigir um segundo olhar e caminhou para fora do restaurante, sua silhueta desaparecendo pela porta de carvalho. Ele não fez uma cena, não levantou a voz. A descrição de sua partida foi, de alguma forma, mais humilhante do que qualquer explosão de raiva. Ele a deixou ali, sozinha na mesa para dois, com o peso de dois mundos desabando sobre seus ombros. O de Luísa e o de Sofia. Luísa permaneceu imóvel por um longo momento, o olhar fixo na porta por onde ele saíra. O zumbido em seus ouvidos era tão alto que abafava a música ambiente e o murmúrio das outras mesas. Ela sentia dezenas de olhares sobre si, embora provavelmente ninguém estivesse prestando atenção. A vergonha era um manto pesado, sufocante. Com as mãos tremendo de forma incontrolável, ela pegou a bolsa, deixou algumas notas sobre a mesa para cobrir a água que não bebeu e praticamente correu para fora, fugindo do luxo que a acusava, da elegância que expunha sua farsa. A noite fria a recebeu, mas não conseguiu apagar o fogo que queimava em seu rosto. O caminho de volta para casa foi uma névoa de lágrimas e autoaversão. A demissão era certa. Ela não apenas havia mentido, mas havia mentido para o CEO. Tinha usado a ferramenta de trabalho dele, o orgulho de sua carreira, como palco para suas inseguranças. O sonho da Conecta Almas, sua ressurreição pessoal, havia se transformado em seu mais profundo pesadelo. O fim de semana foi um purgatório. Luísa não saiu do apartamento, mal comeu. Passou as horas repassando a cena em sua mente, cada detalhe da expressão de Guilherme, cada palavra, cada gesto. A segunda-feira chegou como o dia de sua execução. Vestiu-se com roupas escuras, como se estivesse de luto por sua carreira. Ao entrar no escritório, o ar pareceu mais rarefeito. Cada sorriso de um colega, cada bom dia, soava como uma ironia. Ela caminhou até sua baia de cabeça baixa, esperando a qualquer momento o chamado da secretária de Guilherme ou um e-mail do RH. Mas as horas passavam, e nada acontecia. O silêncio era uma forma de tortura. Ela tentou trabalhar, organizar planilhas, responder e-mails, mas sua mente era uma tela em branco, exibindo apenas o rosto desapontado de Guilherme. Por volta das 11 da manhã, o telefone em sua mesa tocou, o som estridente a fazendo pular na cadeira. Era a assistente dele. Luísa, o Sr. Albuquerque gostaria de vê-la em sua sala, agora. Era isso. O fim. Com as pernas como gelatina, ela se levantou e fez a longa caminhada até o último andar, o andar da diretoria, onde o carpete era mais macio e o ar parecia carregado de poder. A sala de Guilherme era um aquário de vidro com vista panorâmica para a cidade. Minimalista, impecável, exatamente como ele. Ele estava de pé, de costas para a porta, observando a cidade abaixo. "Feche a porta", ele disse sem se virar. A voz dele era calma, desprovida de emoção. Luísa obedeceu, o clique da porta soando como o de uma cela se fechando. Ele finalmente se virou para encará-la. O terno cinza chumbo, a camisa branca imaculada, nada estava fora do lugar, exceto seus olhos. Eles a analisavam com uma intensidade desconcertante, não com a raiva que ela esperava, mas com uma curiosidade analítica, como um cientista examinando um espécime anômalo. "Sente-se", ele ordenou, apontando para uma das duas cadeiras em frente à sua enorme mesa de mogno. Ela se sentou na beirada, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. O silêncio se estendeu por um minuto que pareceu uma eternidade. "Eu uso o perfil Léo há 6 meses", ele começou, quebrando o silêncio.
É a minha forma de testar a experiência do usuário em campo, anonimamente. Entender as falhas, as frustrações, o que funciona e o que não funciona em minha própria plataforma, sem o filtro dos meus diretores. Luísa engoliu em seco, o coração martelando contra as costelas. Ele não estava apenas zangado. Ele estava explicando sua metodologia. Aquilo era de alguma forma pior. Nossas conversas... Ele continuou, apoiando-se na beirada da mesa, os braços cruzados. Foram interessantes. Sofia era inteligente e espirituosa, tinha opiniões fortes. Ela era em muitos aspectos o nosso perfil de usuária ideal. Engajada, articulada. Ele fez uma pausa, e seus olhos se estreitaram. O problema, Luísa, é que Sofia não existe. E isso, do ponto de vista profissional, me fascina e me enfurece. O slogan da Conecta Almas é Conexões Reais. E uma das minhas novas funcionárias, que deveria ser uma embaixadora da nossa missão, sentiu a necessidade de criar uma persona completamente falsa. A minha pergunta não é pessoal, é profissional. Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava acusações, uma demissão sumária, não uma análise de caso. A sinceridade inesperada da pergunta desarmou parte de suas defesas. As palavras saíram em um sussurro, frágeis e carregadas de uma vergonha que ela não podia mais esconder. Eu não me sentia suficiente, admitiu ela, os olhos ardendo. Acabei de sair de um relacionamento onde me fizeram acreditar que eu não era interessante, que não era boa o bastante. Sofia era um escudo, uma forma de ver se alguém poderia se interessar pela mulher que eu gostaria de ser, sem o risco de ser a Luísa e ser rejeitada. Ela não ousou encará-lo, mantendo o olhar fixo em suas próprias mãos. Ela esperava escárnio ou talvez pena, mas o que ouviu foi outro longo silêncio. Quando finalmente ergueu os olhos, viu que a expressão dele havia mudado. A dureza havia se suavizado um pouco, substituída por uma ponderação intensa. Insegurança, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. A plataforma deveria combater isso, não alimentá-lo. Ele andou pela sala, as mãos nos bolsos, a mente claramente trabalhando a 1000 por hora. Sua mentira foi inaceitável, Luísa. Em um nível pessoal foi um insulto. Mas como CEO, vejo um problema maior. Uma falha em nosso produto. Se você sentiu essa necessidade, quantas outras usuárias também não sentem? Ele parou na frente dela. Eu não vou te demitir. O alívio que a inundou foi tão forte que a deixou tonta. Mas você não vai mais trabalhar no marketing. Ele continuou, e o alívio congelou. Estou montando uma nova equipe, um projeto especial focado em autenticidade e segurança do usuário. Vamos desenvolver novas ferramentas de verificação, novas diretrizes de comunidade, uma forma de incentivar as pessoas a serem elas mesmas, e você fará parte dessa equipe. Luísa o encarou atônita. Eu? Sim, você, ele confirmou. Você será nosso estudo de caso interno. Vai me fornecer insights que nenhum relatório de dados pode me dar. Vai me ajudar a entender a psicologia por trás da farsa. E vai trabalhar diretamente sob minha supervisão. A oferta era um bote salva-vidas e uma sentença ao mesmo tempo. Trabalhar com ele. Vê-lo todos os dias. Ser constantemente lembrada de sua humilhação. Mas a alternativa era o desemprego, a vergonha de ter sido demitida em seu primeiro emprego sério. Ela não tinha escolha. Eu aceito, disse ela, a voz pouco mais que um fio. Ótimo. Começamos amanhã. Esteja na sala de reuniões do meu andar às 8. E Luísa, ele acrescentou, quando ela já se levantava para sair, este arranjo permanece estritamente entre nós. Para o resto da empresa, é uma transferência de rotina. Estamos entendidos? Sim, senhor. Perfeitamente. Assim começou a fase mais surreal da vida de Luísa. De um dia para o outro, ela foi arrancada da relativa obscuridade do departamento de marketing e jogada no centro nevrálgico da empresa. A equipe do projeto era pequena. Ela, 2 dos melhores engenheiros da Conecta Almas e Guilherme. As reuniões eram diárias, intensas. Guilherme era um chefe exigente, sua mente afiada dissecava cada ideia, cada sugestão, com uma precisão cirúrgica. No início, Luísa mal falava. Sentia-se uma fraude entre aqueles gigantes, sua presença ali um lembrete constante de seu erro.
Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, algo começou a mudar. Forçada a passar horas a fio com Guilherme, ela começou a ver além da fachada do CEO implacável. Viu o homem que chegava antes de todo mundo e saía por último. Viu sua paixão genuína pelo produto, seu desejo de realmente conectar pessoas. Viu lampejos de um humor seco, um sorriso contido que aparecia quando um dos engenheiros fazia uma piada ruim. E, acima de tudo, ela o viu sozinho. Ele almoçava em sua mesa, trabalhava nos fins de semana. Sua vida parecia ser a empresa. Guilherme, por sua vez, travava sua própria batalha interna. Ele se dissera que manter Luísa por perto era uma decisão puramente estratégica. Ela era uma mina de ouro de informações sobre as vulnerabilidades emocionais de seus usuários. Mas era mais do que isso e ele sabia. A inteligência de Sofia, que o havia cativado nas conversas noturnas, estava ali, presente na Luísa real. Ela era quieta, sim, mas quando falava, suas observações eram perspicazes, sua empatia pelo usuário era palpável. Ela tinha uma doçura e uma vulnerabilidade que o desarmavam. Ele se pegava observando-a durante as reuniões, a forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada, o jeito como seus olhos se iluminavam quando tinha uma ideia. A sombra de Sofia e Léo pairava entre eles. Às vezes, durante uma discussão de trabalho, um deles usava uma frase ou uma referência que o outro lembrava das conversas no aplicativo. Nesses momentos, um reconhecimento faiscava entre eles, seguido por um constrangimento imediato. A conexão que tiveram online era inegável, uma química intelectual e emocional que agora se manifestava no mundo real, mas contaminada pela mentira. Uma noite, ficaram trabalhando até tarde, finalizando uma apresentação. Apenas os dois no andar silencioso, as luzes da cidade acesas lá fora. Pediram comida chinesa e comeram sentados no chão da sala de reuniões, espalhando gráficos e anotações ao redor. "Você realmente gosta de arquitetura?" perguntou Luísa de repente, a pergunta escapando antes que ela pudesse contê-la. Guilherme a olhou surpreso. O perfil de Léo se descrevia como arquiteto. Ele deu um pequeno sorriso, o primeiro genuinamente caloroso que ela via. "Meu pai era arquiteto", ele respondeu, a voz mais suave que o normal. "Eu cresci entre plantas e maquetes. Sempre foi uma paixão. Mas a tecnologia, a ideia de construir espaços onde as pessoas se encontram, mesmo que virtuais, falou mais alto." Naquele momento, ele não era o CEO. Era apenas Guilherme. E ela não era a funcionária mentirosa. Era apenas Luísa. Eles conversaram por mais uma hora, não sobre trabalho, mas sobre família, sobre sonhos perdidos e caminhos escolhidos. Luísa se viu se abrindo sobre Ricardo, sobre como ele a diminuía, algo que ela nunca havia contado a ninguém. Guilherme a ouviu com uma atenção que a fez sentir-se, pela primeira vez, completamente visível. Quando se despediram no elevador, uma tensão diferente pairava entre eles. Não era mais apenas constrangimento, era algo mais profundo, uma atração que crescia nas frestas de sua relação profissional forçada. Uma corrente elétrica que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois ousava nomear. Ele queria confiar nela. Queria acreditar que a mulher vulnerável e inteligente à sua frente era a verdadeira Luísa. E ela, desesperadamente, queria uma chance de provar que era. Mas a mentira original era um fantasma entre eles. Um lembrete constante de que o castelo que começavam a construir, tijolo por tijolo, estava sobre uma fundação rachada. A noite em que dividiram comida chinesa no chão da sala de reuniões marcou uma virada sutil, mas definitiva. Foi como se uma porta, antes trancada e emperrada, tivesse sido ligeiramente entreaberta, permitindo que uma nova luz entrasse na relação sombria e profissional que Guilherme havia imposto. A dinâmica entre eles começou a mudar, tecida com os fios frágeis de confidências noturnas e olhares que se demoravam um segundo a mais do que o necessário. No trabalho, Luísa floresceu sob a pressão. A insegurança que a definira por tanto tempo começou a recuar, substituída por uma competência silenciosa que nem ela sabia possuir. O projeto Autenticidade tornou-se sua paixão. Ela não era mais apenas o estudo de caso. Ela era uma arquiteta da solução. Suas ideias, nascidas de sua própria experiência dolorosa,
eram inovadoras e empáticas. Foi ela quem sugeriu um sistema de selos de honestidade, onde os usuários seriam recompensados por compartilhar histórias reais sobre si mesmos em vez de apenas fotos perfeitas. Foi ela quem defendeu a criação de fóruns moderados onde as pessoas pudessem discutir suas inseguranças sobre namoro online. Guilherme observava essa transformação com um misto de admiração e crescente perturbação. A mulher que ele via agora não era a garota assustada de sua sala, nem a persona fabricada de Sofia. Era alguém novo, uma fusão das melhores qualidades de ambas. Ela tinha a inteligência de Sofia, mas com a doçura e a vulnerabilidade de Luísa. Ele se viu ansioso pelas reuniões, não apenas para ouvir suas ideias, mas para observar a paixão em seus olhos quando as defendia. Ele começou a notar pequenas coisas: o cheiro de baunilha em seu cabelo, a caneca de gato que ela usava para o café, a forma como franzia o nariz quando um código não funcionava. Detalhes perigosos que se infiltravam em suas defesas. A crescente proximidade entre o CEO e a assistente júnior não passou despercebida. Carla, a diretora de marketing, uma mulher ambiciosa e perspicaz que há muito tempo nutria uma admiração não correspondida por Guilherme, observava tudo com um olhar de águia. A transferência de Luísa já lhe parecera estranha. A forma como Guilherme agora ouvia atentamente cada palavra da novata, um privilégio que ele raramente concedia a seus diretores, acendeu um alarme. Carla via Luísa como uma anomalia, uma ameaça inexplicável à ordem estabelecida. Ela começou a testar as águas com alfinetadas sutis. Em uma reunião de diretoria onde Guilherme apresentava o progresso do projeto, Carla interrompeu. É um conceito fascinante, Guilherme. Mas a base de toda essa estratégia parece vir de uma única fonte. É prudente basear uma mudança tão grande na perspectiva de uma funcionária júnior? A sala ficou em silêncio. O questionamento era uma crítica velada à liderança de Guilherme e um ataque direto a Luísa. Antes que Guilherme pudesse responder, Luísa, que estava na sala para tomar notas, sentiu o sangue subir ao rosto. Mas em vez de encolher-se, a adrenalina a fez endireitar a coluna. Guilherme a olhou por um instante, um olhar rápido que parecia dizer: "Deixe comigo." "Sua preocupação é anotada, Carla", disse Guilherme, a voz fria e nivelada. "Mas às vezes a perspectiva mais valiosa não vem do topo da hierarquia, mas da linha de frente. Luísa nos trouxe uma visão do usuário que estava faltando em nossas análises de dados, e os resultados preliminares dos nossos testes AB provam que a abordagem dela está correta." Ele se virou para o telão, encerrando o assunto com uma finalidade que congelou qualquer outra objeção. Naquele momento, ele não apenas a defendeu como profissional, ele a protegeu, e esse gesto de lealdade ressoou profundamente no coração de Luísa, apertando ainda mais os laços invisíveis que os uniam. A atração entre eles se tornou um segredo compartilhado, uma tensão que crepitava no ar sempre que estavam sozinhos. As noites de trabalho até tarde se tornaram mais frequentes, não apenas por necessidade, mas por um desejo mútuo de prolongar o tempo juntos. Eram nesses momentos, com a cidade adormecida lá fora, que as formalidades desapareciam. Eles falavam sobre tudo, menos sobre Sofia e Léo, o elefante na sala que ambos cuidadosamente ignoravam. Uma noite, enquanto revisavam o layout final da nova interface, a mão dele roçou a dela ao apontar para um detalhe na tela. Um choque elétrico, simples e avassalador, percorreu o corpo de ambos. Eles se afastaram abruptamente, os olhares se encontrando em uma confissão silenciosa. O ar ficou denso, carregado com tudo o que não era dito. O desejo, a curiosidade, o medo. Guilherme sentia uma vontade avassaladora de apagar a mentira que os separava, de simplesmente puxá-la para si e sentir se a vulnerabilidade em seus olhos era real. Luísa, por sua vez, desejava mais do que tudo poder voltar no tempo e começar de novo, apresentar-se como ela mesma desde o início. "Acho que já está bom por hoje", disse Guilherme, a voz rouca, levantando-se e andando até a janela para criar uma distância segura entre eles. Luísa apenas assentiu, o coração batendo descontrolado. Aquele toque acidental havia quebrado a última barreira de negação. Ela estava se apaixonando por seu chefe, e ele, por mais que lutasse contra, sentia algo por ela também.
O projeto estava se aproximando de seu clímax, a apresentação oficial para toda a empresa e para a imprensa, que aconteceria em 2 semanas. Seria o maior evento do ano da Conecta Almas. Guilherme decidiu que Luísa, como peça fundamental do projeto, deveria apresentar uma parte da nova funcionalidade. A ideia a aterrorizou e a emocionou em igual medida. Seria sua chance de provar seu valor, de se firmar como profissional. Mas o medo de falar em público, um resquício de anos sendo silenciada por Ricardo, era paralisante. Guilherme percebeu seu pânico. Em vez de simplesmente ordenar que ela o fizesse, ele se tornou seu mentor. Passaram horas depois do expediente na sala de apresentações vazia. Ele a ensinou a controlar a respiração, a usar a linguagem corporal para transmitir confiança, a modular a voz. Ele foi paciente, encorajador, empurrando-a para fora de sua zona de conforto, com uma gentileza que ela nunca esperaria dele. Na última noite de ensaio, ela finalmente conseguiu fazer a apresentação inteira sem gaguejar, sem se perder nas anotações. Ela falou com paixão e convicção, seus olhos brilhando sob as luzes do palco. Quando terminou, o auditório vazio pareceu ecoar com seu triunfo silencioso. Guilherme, que assistia da primeira fila, levantou-se e aplaudiu lentamente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Isso foi brilhante, Luísa", disse ele, subindo ao palco para se juntar a ela. "Eu sabia que você conseguiria." Eles estavam sozinhos, de pé no centro do palco, a adrenalina do momento envolvendo-os. A distância entre eles era mínima. Ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque demorando mais do que o estritamente necessário. Os dedos dele eram quentes em sua pele. O olhar dele desceu dos olhos dela para os seus lábios, e o mundo inteiro pareceu parar de girar. "Luísa", ele sussurrou, o nome dela um som de rendição. Ele se inclinou, fechando a pequena distância que os separava. O coração dela parou, a respiração presa na garganta. Era o momento que ela sonhara e temera, um beijo que significaria tudo, que poderia mudar tudo. Seus lábios estavam a centímetros de distância quando o som agudo do celular de Guilherme, esquecido em uma das poltronas, cortou o silêncio como uma faca. O feitiço se quebrou. Eles se afastaram, o constrangimento caindo sobre eles como um balde de água fria. Guilherme, amaldiçoando-se internamente, desceu do palco para atender a chamada urgente de um investidor. Luísa ficou ali, o corpo tremendo, o gosto do quase beijo amargo em sua boca. O momento havia passado. A chance fora perdida. E enquanto ela observava Guilherme voltar a ser o CEO, a voz firme, o semblante sério, um sentimento terrível de premonição a invadiu. A mentira que ela contara, o fantasma de Sofia, ainda estava entre eles, e ela sentiu, com uma certeza gelada, que antes que pudessem ter qualquer chance de um começo real, a verdade teria que vir à tona de uma forma ou de outra, e a explosão, ela temia, seria devastadora. O dia do lançamento amanheceu com um céu extraordinariamente azul, um contraste cruel, com a tempestade de ansiedade que se formava dentro de Luísa. O auditório da Conecta Almas fervilhava com uma energia palpável. Centenas de funcionários, investidores com rostos impassíveis e jornalistas de tecnologia, com seus laptops abertos, enchiam o espaço. Para Luísa, parada nos bastidores, a multidão parecia um mar prestes a engoli-la. Seu coração batia em um ritmo frenético contra suas costelas, uma batida de tambor para a execução que ela sentia se aproximar. "Você vai se sair muito bem." A voz de Guilherme, baixa e firme ao seu lado, foi uma âncora em seu mar de pânico. Ela se virou para ele. Ele estava impecável em um terno escuro, mas a formalidade de sua roupa não escondia a genuína preocupação em seus olhos. Ele lhe deu um sorriso contido, um gesto que era apenas para ela. Naquele olhar, havia o eco das noites de ensaio, da comida chinesa compartilhada, do quase beijo que ainda formigava em seus lábios. Havia uma promessa silenciosa de que estavam juntos naquilo. Aquele olhar lhe deu a força que ela precisava. Ela respirou fundo e assentiu, um pequeno sorriso trêmulo em resposta. O evento começou. As luzes diminuíram e Guilherme subiu ao palco. Banhado pela luz dos holofotes, ele era a personificação da confiança. Falou sobre a missão da Conecta Almas, sobre a busca humana por conexão,
e sobre a responsabilidade que eles tinham em criar um ambiente digital seguro e honesto. Sua voz ecoava pelo auditório, carismática e convincente. Luísa o observava da coxia, o coração inchado de admiração. Aquele era o homem por quem se apaixonara. Um líder, um visionário, um homem com uma paixão que ia muito além dos lucros. Então, chegou o momento. E para apresentar a peça central da nossa nova iniciativa de autenticidade, disse Guilherme, virando-se para a coxia, gostaria de chamar ao palco alguém cuja visão e empatia foram a força motriz por trás deste projeto. Por favor, deem as boas-vindas a Luísa. O nome dela, dito por ele com tanto orgulho, ecoou como um trovão. Os aplausos foram educados, mas o peso daquele endosso público era imenso. Carla, sentada na primeira fila, batia palmas com um sorriso fino e gelado, mas seus olhos eram duas fendas de puro ressentimento. Luísa caminhou para o centro do palco, as pernas bambas, mas a cabeça erguida. O olhar de encorajamento de Guilherme a encontrou, e ela se agarrou a ele. Ela começou a falar. A voz tremeu no início, mas então ela se lembrou das lições dele. Respire, encontre seu ritmo, fale com o coração. Ela olhou para além das luzes ofuscantes e falou, não para a multidão, mas para cada pessoa ali que já havia se sentido sozinha, invisível ou com medo de não ser o suficiente. Falou sobre a pressão das personas online, sobre a coragem que era preciso para ser vulnerável. Sua paixão era tão genuína, sua honestidade tão palpável, que o auditório, antes apenas educado, ficou em silêncio, cativado. Ela estava no controle. Pela primeira vez em sua vida, Luísa se sentia poderosa, vista e valorizada por quem ela realmente era. Era a hora da demonstração ao vivo. E agora, ela disse, um sorriso de genuíno entusiasmo em seu rosto, vou mostrar como nosso novo sistema de verificação funciona na prática. Nos bastidores, Carla observava tudo em um pequeno monitor. Aquele era o momento que ela esperava. Semanas de ciúme e suspeita a levaram a fazer sua própria investigação. Com a ajuda de um contato descontente no departamento de TI, ela conseguiu cruzar os registros de acesso ao aplicativo com os horários de Luísa. Foi fácil então encontrar o perfil que ela usava. A farsa era mais audaciosa do que Carla jamais imaginara. Durante os preparativos técnicos para o evento, como diretora de marketing, ela teve acesso aos arquivos da apresentação. Sob o pretexto de revisar o fluxo da demonstração, ela inseriu um pequeno comando malicioso, um gatilho que ligaria os pontos de sua descoberta devastadora, disfarçado de uma falha de sistema. No palco, Luísa se virou para o telão e clicou no controle remoto. Vamos pegar um perfil de teste e... A frase morreu em sua garganta. No imenso telão atrás dela, algo deu terrivelmente errado. Não era o perfil de teste que apareceu. Eram dois perfis, exibidos lado a lado, em uma clareza brutal. À esquerda, o perfil de Sofia, 29 anos, diretora de arte, com suas fotos cuidadosamente selecionadas e biografia sedutora. À direita, o arquivo de funcionária da Conecta Almas de Luísa, 22 anos, assistente júnior, com sua foto de crachá, um sorriso forçado e o olhar assustado de seu primeiro dia de trabalho. Linhas de dados conectavam os dois, destacando as discrepâncias: nome, idade, profissão. A mentira estava ali, exposta em letras garrafais de 20 metros de altura para que todo o seu mundo visse. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Foi seguido por um murmúrio que cresceu rapidamente, o som de centenas de pessoas percebendo a mesma verdade chocante. Celulares foram erguidos, flashes começaram a disparar. Luísa ficou paralisada, o sangue drenando de seu rosto, deixando para trás um frio mortal. O controle remoto caiu de sua mão trêmula, o som do plástico batendo no palco amplificado pelo silêncio repentino, e se seguiu ao burburinho. Seu refúgio, seu escudo, sua maior vergonha, tudo exposto. Guilherme, que estava ao lado do púlpito, virou-se para a tela. Seu cérebro levou um segundo para processar a imagem. Confusão, depois negação. E então uma onda de compreensão gelada o atingiu com a força de um soco no estômago. Sofia, Luísa. A mentira não era apenas uma indiscrição do passado. Estava ali, viva, humilhando-o publicamente no momento mais importante de sua carreira.
Todo o seu discurso sobre autenticidade, sua defesa apaixonada de Luísa, tudo se transformou em uma piada de mau gosto. Ele se sentia um idiota completo. A traição era tão aguda, tão pública, que o sufocava. Para tornar tudo pior, Carla agiu. Com uma expressão de falso pânico, ela correu para o técnico de som mais próximo e sussurrou algo. Sua voz, acidentalmente amplificada pelos microfones ainda abertos, ecoou pelo auditório. Meu Deus, desliguem isso. Parece que o perfil de pesquisa pessoal da Luísa vazou, aquele que ela usou para se aproximar da diretoria. A insinuação era veneno puro, plantando a ideia de que Luísa não era apenas uma mentirosa, mas uma alpinista social manipuladora que havia seduzido o CEO para conseguir uma promoção. O caos se instalou. Guilherme, recuperando-se do choque, latiu uma ordem para cortar a transmissão. O telão ficou preto, mas a imagem já estava gravada na mente de todos. Nos bastidores, a equipe corria em pânico. Guilherme agarrou o braço de Luísa, a força de seu aperto era dolorosa, e a arrastou para a primeira sala vazia que encontrou, batendo a porta atrás deles. A adrenalina da humilhação pública deu lugar à fúria. A máscara de CEO, calmo e controlado, se despedaçou, revelando um homem ferido e traído. O que foi aquilo, Luísa? Ele rosnou a voz irreconhecível, cheia de uma dor cortante. Você fez de mim um palhaço, na frente da minha empresa, dos meus investidores, da imprensa. Guilherme, Ela tentou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu não sei como. Eu nunca quis. Ele riu, um som áspero e sem humor. Você mentiu para mim desde o primeiro segundo. Cada conversa, cada ideia. O que era verdade? O que era parte do seu jogo para subir na empresa? Não era um jogo, ela soluçou. A dor em seu peito era física. O que eu sentia, o que eu sinto, é real. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, e ela recuou diante da tempestade em seus olhos. A mágoa era tão profunda, a traição tão absoluta, que havia apagado qualquer traço de ternura que já existira entre eles. Real? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Eu defendi você. Eu confiei em você. Eu me apaixonei pela Luísa. Mas como posso saber se ela é real ou apenas mais uma parte da Sofia? As palavras a atingiram com mais força do que um tapa. Eu me apaixonei pela Luísa. Uma confissão e uma condenação na mesma frase. Era a verdade que ela mais queria ouvir, dita da maneira mais cruel possível. Ele a amava no passado. Agora só havia cinzas. Ela o olhou, o coração se partindo em 1 milhão de pedaços. Ele não via a mulher que o amava. Via uma mentirosa, uma manipuladora. E o pior era que ela não tinha como provar o contrário. A fundação de tudo o que haviam construído era uma mentira. E agora o castelo inteiro havia desmoronado. Ela havia perdido tudo. O emprego era o de menos. Havia perdido sua dignidade. E havia perdido o único homem que a fizera sentir-se inteira, completa, real. Sem dizer mais uma palavra, sabendo que nada que dissesse importaria, ela se virou. Abriu a porta e saiu da sala, deixando-o ali, no meio de sua raiva e dor. Ela caminhou pelo corredor caótico, passando por rostos que a encaravam com uma mistura de pena e desprezo. Não foi para sua mesa. Não havia mais nada para ela ali. Continuou andando, para fora do prédio, para a luz do sol que agora parecia zombar de sua escuridão interior. Cada passo era um esforço, cada respiração uma agonia. O sonho havia acabado. O pesadelo era real. Luísa não esperou para ser demitida. A humilhação foi uma guilhotina que separou sua vida em um antes e um depois. Naquela mesma tarde, sentada em um banco de praça a quarteirões de distância do prédio espelhado, que agora parecia um monumento à sua desgraça, ela pegou o celular. Com os dedos ainda trêmulos, digitou um e-mail de demissão para o RH. Foi curto, formal e impessoal, um contraste gritante com o turbilhão de emoções que a consumia. Não havia desculpas ou explicações, apenas um ponto final. Naquela noite, sob o manto da escuridão, ela voltou ao escritório uma última vez. A maioria dos andares já estava vazia. Usando seu crachá, que surpreendentemente ainda funcionava, ela subiu até sua antiga mesa. O espaço parecia pertencer a outra vida.
A caneca de gato, uma pequena planta que mal sobrevivia e um porta-retrato com uma foto de seus pais foram rapidamente guardados em uma caixa de papelão. Cada objeto era uma lembrança de uma esperança que agora parecia ingênua. Ao passar pela sala de Guilherme, viu a luz acesa. Uma silhueta se movia lá dentro, inquieta. Ela não parou. Apenas acelerou o passo, o coração martelando, e desapareceu na noite, deixando para trás nada além de uma cadeira vazia. Os dias que se seguiram se fundiram em uma névoa cinzenta de vergonha e desespero. A história da impostora da Conecta Almas se tornou uma pequena nota de rodapé nos blogs de tecnologia, um conto de advertência sobre os perigos do namoro online e da ambição desmedida. Sem nomes, mas os detalhes eram específicos o suficiente para que qualquer um na indústria soubesse de quem se tratava. O nome de Luísa estava manchado. Ela tentou procurar outro emprego em sua área, mas as portas se fechavam antes mesmo que ela pudesse bater. Em uma entrevista, o recrutador a olhou com um reconhecimento desconfortável. "Você não é a garota da Conecta Almas?" Ele perguntou, não com malícia, mas com uma curiosidade que era igualmente cruel. A entrevista terminou 5 minutos depois. As economias começaram a diminuir a um ritmo alarmante. O aluguel, as contas, a comida, a realidade era um credor implacável. Luísa atingiu o fundo do poço. A jovem promissora que liderava um projeto inovador agora se via forçada a aceitar qualquer trabalho para sobreviver. Entregou currículos em cafés, lojas e restaurantes. Conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria a 1 hora de ônibus de seu apartamento. O trabalho era mecânico: tirar cafés, limpar mesas, sorrir para estranhos. Era humilhante, mas também, de uma forma estranha, libertador. Ninguém ali sabia quem ela era. Ninguém esperava nada dela. Ela era anônima, verdadeiramente invisível, e pela primeira vez encontrou um estranho conforto nisso. As noites eram a pior parte. Sozinha em seu apartamento, o silêncio era preenchido pelas palavras cruéis de Guilherme. Como posso saber se ela é real? A confissão de amor dele, envolta em acusação, a assombrava. Para lutar contra os fantasmas, ela começou a escrever. Abriu um blog completamente anônimo, sem fotos, sem nome. O título era simples: Diário de uma Persona. Não era para ser um negócio ou um projeto. Era uma necessidade. Um lugar para despejar a vergonha, a dor, a confusão. O primeiro post foi um grito no vazio digital. Hoje eu me perguntei quantas de nós vivem com medo de que, se as pessoas descobrissem quem realmente somos, elas fugiriam. Criamos avatares, polimos nossas vidas para as redes sociais, escolhemos nossos melhores ângulos. Mas o que acontece quando a máscara cai e tudo o que resta é você, com suas falhas, seus medos e seus erros feios e expostos? Ela escreveu com uma honestidade brutal, que nunca tivera coragem de admitir nem para si mesma. Escreveu sobre a dor de se sentir inadequada, sobre a sedução de se esconder atrás de uma mentira, sobre a devastação de perder tudo por causa de sua própria insegurança. Não havia autopiedade em suas palavras, apenas uma análise crua e dolorosa de seus próprios erros. Lentamente, algo inesperado aconteceu. Pessoas começaram a encontrar o blog. A princípio, um comentário. Depois 2, 10, 50. Eram majoritariamente mulheres, de todas as idades, que viam um reflexo de suas próprias lutas nas palavras dela. "Eu sinto isso todos os dias no meu trabalho", escreveu uma. "Obrigada por colocar em palavras o que eu nunca consegui expressar", disse outra. Um pequeno santuário de vulnerabilidade começou a se formar nos comentários. Ela não era mais uma pária. Era a voz de um sentimento compartilhado. Pela primeira vez, Luísa sentiu um propósito que não vinha da validação de um homem ou do status de um emprego, mas de uma conexão genuína, nascida de sua própria verdade imperfeita. Enquanto Luísa se reconstruía peça por peça, Guilherme vivia em meio aos destroços. A empresa sobreviveu ao escândalo. Ele fez o controle de danos, emitiu um comunicado vago sobre falhas de segurança internas que foram resolvidas e seguiu em frente. O projeto Autenticidade foi lançado, mas sem o brilho, sem a alma que Luísa lidera. Foi um sucesso moderado, aplaudido pela indústria,
Mas para Guilherme era um lembrete constante de seu fracasso pessoal. O escritório, antes um lugar de poder e propósito, tornou-se sua prisão. A cadeira vazia de Luísa em sua equipe era uma acusação silenciosa. Ele se pegava olhando para ela, esperando vê-la levantar a mão com uma ideia brilhante, ou sorrir para algo que um dos engenheiros dissesse. A ausência dela era um buraco em sua vida, um vácuo que o sucesso, os lucros e os elogios não conseguiam preencher. Sua raiva havia se dissipado nos dias seguintes à catástrofe, deixando para trás um resíduo amargo de arrependimento. As palavras que ele disse a ela em particular ecoavam em sua mente, cada uma mais cruel que a anterior. Ele a feriu quando ela já estava no chão. Ele, que se orgulhava de ser justo, fora cego pela própria dor e orgulho ferido. Ele começou a entender, não a mentira em si, mas a dor que a originou. A insegurança profunda que ele, em sua torre de autoconfiança, nunca havia experimentado. Ele percebeu que também vivia atrás de uma persona, a do CEO frio e inacessível, que sacrificou a vida pessoal pelo sucesso. Quem era o verdadeiro Guilherme? Ele ainda sabia. Certa noite, pesquisando online artigos sobre o impacto psicológico das redes sociais para um novo projeto, ele se deparou com um link para um blog chamado Diário de uma Persona. O título o intrigou. Ele clicou e começou a ler. Não havia nome, mas ele não precisava de um. O estilo da escrita, a alma derramada nas palavras, a história contada nas entrelinhas, era ela. Ele soube com uma certeza que o deixou sem ar. Leu cada post, um após o outro, noite adentro. Viu sua dor, sua vergonha, sua luta. E viu, com uma admiração que o subjugou, sua resiliência. Viu a mulher forte e genuína que estava emergindo das cinzas por conta própria, sem ele, apesar dele. Ele finalmente entendeu a profundidade de seu erro. A mentira dela o feriu, mas a verdade dela, a verdade que ela agora compartilhava com o mundo, o transformou. Ele se apaixonara pela inteligência de Sofia e pela doçura de Luísa. Mas agora, à distância, observando-a se encontrar em meio à adversidade, ele se apaixonou pela mulher inteira, com suas cicatrizes e sua força recém-descoberta, e seu coração se encheu de um arrependimento tão profundo que era quase insuportável, e de uma única e avassaladora certeza: ele precisava consertar as coisas. Mas como pedir perdão a alguém cuja vida você ajudou a destruir? O arrependimento de Guilherme não era um sentimento passageiro. Era um companheiro constante, um peso em seu peito que o acordava de madrugada e o seguia pelos corredores silenciosos de seu império. Ler o blog de Luísa, o diário de uma persona, foi como receber um mapa detalhado de uma terra que ele nunca se dera ao trabalho de explorar. A paisagem da vulnerabilidade humana. As palavras dela, tão cruas e honestas, despiram-no de sua raiva e de seu orgulho ferido, deixando apenas a verdade nua. Ele havia julgado e condenado alguém cuja dor ele mal começava a compreender. E no processo, havia perdido a única pessoa que o fizera sentir algo real em anos. A pergunta que o assombrava: como pedir perdão a alguém cuja vida você ajudou a destruir? Exigia mais do que palavras, exigia uma ação. Exigia uma reparação que fosse tão pública quanto a humilhação que ela sofrera. Passou uma semana trancado em seu escritório, para a grande preocupação de sua assistente. Ele não estava trabalhando em novos produtos ou analisando métricas de crescimento. Estava escrevendo. Pela primeira vez em sua vida, não como um CEO redigindo um memorando, mas como um homem tentando articular a verdade. O resultado foi um artigo longo e profundamente pessoal, que ele publicou na página principal do site da Conecta Almas, um espaço normalmente reservado para anúncios de produtos e histórias de sucesso. O título era direto: A Tirania da Persona Perfeita, uma confissão do CEO da Conecta Almas. No texto, Guilherme dissecava a cultura digital que sua própria empresa ajudara a criar. Ele falava da pressão implacável para apresentar uma versão editada e impecável de si mesmo, da ansiedade que isso gerava e da solidão que se escondia por trás de perfis perfeitamente curados. Ele admitiu as falhas da própria plataforma em combater essa tendência, reconhecendo que, em sua busca por engajamento,
Eles haviam inadvertidamente incentivado a performance em detrimento da autenticidade. Mas o parágrafo mais importante, aquele que ele reescreveu dezenas de vezes, foi o que dedicou a ela, sem nunca mencionar seu nome. Recentemente, nossa empresa passou por uma reestruturação de valores, impulsionada pelas ideias de uma brilhante ex-funcionária. Ela nos mostrou, através de sua própria e corajosa jornada, que a verdadeira conexão não nasce da perfeição, mas da coragem de sermos imperfeitos. Ela nos ensinou que a maior barreira para o amor não é a nossa vulnerabilidade, mas o medo dela. Por uma falha de liderança minha, não soubemos reconhecer o valor de sua visão a tempo e perdemos um talento inestimável. Este artigo e a nova direção que a Conecta Almas está tomando é um tributo tardio à sua sabedoria. Onde quer que ela esteja, espero que saiba que sua voz foi ouvida e que a mudança que ela inspirou é real e duradoura. A publicação do artigo caiu como uma bomba no mundo da tecnologia. Foi notícia em todos os grandes portais. Alguns o chamaram de um golpe de mestre de relações públicas, outros de um ato de coragem sem precedentes. Para Guilherme, era simplesmente a única coisa certa a fazer. Era sua penitência, seu ato de contrição, e sua única esperança de que de alguma forma a mensagem chegasse até ela. Luísa viu o artigo. Era impossível não ver. Seu celular vibrou com mensagens de ex-colegas e até de alguns amigos distantes, todos enviando o link. Sentada em seu pequeno apartamento, após um longo turno na cafeteria, ela clicou no link com o coração na mão. Leu cada palavra, e as lágrimas que vieram não eram de tristeza ou vergonha, mas de uma emoção complexa e avassaladora. Validação. Ele a tinha visto. Ele a tinha entendido. Ele havia limpado seu nome, não revelando sua identidade, mas honrando sua contribuição de uma forma que ninguém poderia questionar. Aquele gesto público significava mais do que qualquer pedido de desculpas privado, mas um gesto, por mais grandioso que fosse, não apagava a dor. Não curava a ferida deixada por suas palavras cruéis. Ela estava grata, profundamente comovida, mas também estava assustada. Uma parte dela, a parte que aprendera a se proteger, sussurrava que era tarde demais. Para Guilherme, o artigo era apenas o primeiro passo. Ele precisava encontrá-la. Precisava olhar em seus olhos e dizer o que sentia. Ele não tinha seu endereço e o RH se recusou a fornecer informações de uma ex-funcionária. Contratar um detetive parecia uma violação da privacidade que ele agora tanto respeitava. Então ele se lembrou das conversas. As conversas de Léo e Sofia. Lembrou-se de ela ter mencionado um bairro específico, um lugar com pequenas livrarias e cafés charmosos, que ela descrevia como seu refúgio na cidade. Nos dias seguintes, Guilherme fez algo que não fazia há mais de uma década. Ele saiu de sua bolha. Deixou o motorista em casa e dirigiu seu próprio carro até aquele bairro. Caminhou pelas ruas, olhando para o rosto de cada garçonete, de cada balconista. Sentia-se um tolo, um personagem de um filme romântico clichê, mas a necessidade de encontrá-la superava seu constrangimento. Após 3 dias de busca infrutífera, ele estava prestes a desistir. Entrou em uma última cafeteria, um lugar pequeno e acolhedor, com cheiro de grãos de café torrados e pão fresco. E então ele a viu. Ela estava atrás do balcão, usando um avental marrom manchado de leite. O cabelo estava preso em um coque desleixado, e havia uma ruga de cansaço entre suas sobrancelhas. Mas ela sorria para um cliente idoso, e naquele sorriso ele viu a mesma doçura que o havia cativado. O coração dele parou e depois começou a bater em um ritmo doloroso. Ela parecia ao mesmo tempo familiar e completamente nova. Havia uma força em sua postura, uma calma em seus movimentos que não existia antes. Ela não era mais a garota assustada que se escondia. Era uma mulher que havia sobrevivido. Ele esperou sentado em uma mesa no canto até que o movimento diminuísse. Quando ela finalmente o notou, seu sorriso desapareceu. Uma série de emoções passou por seu rosto. Choque, medo, uma ponta de raiva e algo mais. Algo que ela tentou esconder, mas que ele viu. A mesma dor que ele sentia. Ela fez um gesto para uma colega, tirou o avental e caminhou até a mesa dele. "O que você está fazendo aqui, Guilherme?"
Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Se eu precisava te encontrar, disse ele, a voz rouca. Luísa, eu li o artigo. Ela o interrompeu, cruzando os braços como se para se proteger. Foi uma coisa bonita de se fazer. Obrigada por isso. Não foi para ser bonito. Foi para ser verdadeiro, ele disse olhando diretamente em seus olhos. E não foi o suficiente. Nada do que eu escrever pode apagar o que eu disse, o que eu fiz. Eu estava cego pela minha própria arrogância, pelo meu orgulho ferido. Eu transformei você no alvo da minha humilhação. E a verdade é que eu era o único culpado. Eu criei uma plataforma que incentiva as pessoas a se esconderem e depois a condenei por ter se escondido. Ele fez uma pausa. A vulnerabilidade em seu rosto era algo que ela nunca tinha visto. A verdade, Luísa, é que eu também me escondia. Atrás da minha mesa do meu título de CEO, de uma fachada de controle e frieza. Era a minha persona. E você, com sua honestidade, com sua coragem, mesmo na mentira, me forçou a olhar para o meu próprio vazio. E quando você se foi, o silêncio foi ensurdecedor. Luísa o ouvia. O coração uma confusão de sentimentos. Cada palavra que ele dizia era uma gota de bálsamo na ferida que ela pensava que nunca cicatrizaria. Ela havia aprendido a se perdoar por ter criado Sofia, mas nunca havia imaginado que ele seria capaz de perdoá-la também. Eu sinto muito, ele continuou, a voz embargada. Sinto muito pela dor que te causei, pela forma como te tratei. A mentira me feriu, sim, mas viver sem você, perceber o que eu perdi, foi infinitamente pior. Eu me apaixonei por você, Luísa, não por uma parte de você, não pela Sofia ou pela assistente, pela mulher inteira, pela sua inteligência, sua doçura, sua força, suas cicatrizes, e eu fui um tolo por não ter percebido isso até ser tarde demais. As lágrimas que ela tanto segurou começaram a escorrer por seu rosto. Eram lágrimas de alívio, de dor antiga sendo lavada, de uma esperança frágil que ela não ousava nomear. Não é tarde demais, ela sussurrou, a voz falhando, mas também não é tão simples. Eu sei, ele disse, um vislumbre de esperança em seus olhos. Eu não estou aqui para pedir que você esqueça. Estou aqui para pedir uma chance de começar de novo, do jeito certo. Ele se levantou e estendeu a mão para ela, não para tocá-la, mas como um convite. Permita-me te levar para um primeiro encontro de verdade, disse ele. Um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Sem Léo, sem Sofia, apenas Guilherme e Luísa. Luísa olhou para ele, o homem que havia sido seu chefe intimidador, seu par anônimo, a causa de sua maior dor e agora a personificação de seu maior arrependimento. Ela viu a verdade em seus olhos, a verdade que ela mesma havia encontrado em seu diário anônimo. A verdade de que todos são imperfeitos, todos se escondem, e todos merecem uma segunda chance de serem reais. Ela enxugou as lágrimas e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, livre de medo e insegurança, iluminou seu rosto. Eu adoraria, disse ela. Ela se levantou e juntos saíram da cafeteria, deixando para trás os fantasmas de suas personas. Caminharam para a luz do sol da tarde, não com a promessa de um felizes para sempre instantâneo, mas com algo muito mais precioso, a possibilidade de um começo honesto, construído sobre a verdade, a aceitação e as belas imperfeições que os tornavam finalmente humanos. E assim, com a promessa de um primeiro encontro de verdade, termina a história de Luísa e Guilherme. E aí, gostou? Se essa jornada da mentira à redenção te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também nos ajuda muito a continuar contando histórias sobre segundas chances. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.